Olá, meu nome é Marcos Camugal, sou professor da Exalc USP e hoje nós vamos falar sobre gessagem. Você sabe por que o gesso tem a capacidade de neutralizar a toxidez de alumínio? Para entender esse tópico, a gente precisa entender um pouquinho as reações químicas que ocorrem no solo, principalmente na solução do solo. O solo, a matriz inorgânica, é composto de óxido de alumínio, óxido de ferro e silicatos de modo geral. Os óxidos de alumínio, quando dissociados em solução aquosa, liberam íons alumínio 3+. Esses íons, por ter cargas trivalentes, têm a capacidade de ser absorvido pelas plantas e acabam interferindo nos ciclos bioquímicos, ou seja, ele tem uma característica tóxica para a maioria das plantas que estão presentes nesse meio. Outra característica negativa do íon alumínio é que ele pode sofrer uma reação de hidrólise, formando hidróxido de alumínio, e liberamos como produto íons H+. Esses íons H+, faz com que o pH desse solo acabam diminuindo. Bom, mas o tópico hoje é gessagem. O que é o gesso? O gesso nada mais é do que um subproduto da indústria de fósforo, da produção do ácido fosfórico, e durante a sua reação tem um produto que é o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio ele pode se apresentar na forma anidra ou na forma hidratada. O gesso agrícola é a sua forma hidratada. Quando adicionado em solução, esse gesso se dissocia, fornecendo íons cálcio e íons sulfato. O íon cálcio é um nutriente importante para o desenvolvimento da planta, assim como o enxofre presente no íon sulfato. O íon cálcio e o íon sulfato são os pontos-chave desse nosso entendimento em relação à toxidez do alumínio em si. Mas para entender um pouquinho mais por que o gesso inibe a toxicidade do alumínio, a gente precisa falar de um outro conceito que é a atividade iônica. Nessa imagem, nessa figura, a gente tem aqui os íons carregados positivamente, os nossos cátions, representados aqui por esse círculo vermelho, e os ânions, representados aqui pelo círculo negro. Quando a gente tem poucos íons em solução, a probabilidade desses íons se encontrarem ou ter um choque é bastante baixa, porque o espaço presente nessa solução é bastante amplo e os íons praticamente não interagem em si. Só que quando a gente modifica esse cenário colocando mais íons em solução, a probabilidade de ocorrer um encontro é maior, então a gente tem uma chance maior de que ocorra um encontro entre os cátions e os ânions, e quando isso ocorre, existe a formação do que a gente chama de par iônico. Esse par iônico é o ponto-chave para a nossa discussão. Qual é a diferença entre os ânions, os cátions e o par iônico? No caso aqui, toda vez que a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa e elas se atraem eletrostaticamente, esse par formado ele pode ser nulo em termos de cargas, ou seja, o cátion e o ânion acabam contribuindo com cargas positivas e negativas e o balanço geral desse par formado é nulo em termos de carga, ou seja, ele não é nem positivo nem negativo, ou pode ser menos positivo ou menos negativo em si. Não é uma ligação química, é uma atração eletrostática formada em solução aquosa, mas que acaba influenciando. Ou seja, então, quando a gente está falando de atividade iônica, o primeiro tópico é a quantidade de íons em solução. Ou seja, quando a gente adiciona o gesso ao nosso solo, ocorre a adição de cálcio e sulfato em quantidades relativamente altas, porque a solubilidade de sulfato de cálcio é relativamente alta. Então, eu aumento a quantidade de íons em solução, aumentando a probabilidade de formação de pares iônicos. Toda vez que eu tenho íons trivalentes, divalentes ou monovalentes, ocorre uma predominância entre os íons trivalentes em relação aos divalentes e aos monovalentes. Ou seja, todo mundo que tem cargas 3, 4 tem maior distribuição de cargas ou maior desbalanço de cargas em si, tem uma afinidade à formação de pares iônicos maiores do que os monovalentes, por exemplo. Quando a gente olha uma relação entre alumínio trivalente, a chance dele formar um par iônico é maior do que a do cálcio,
que é divalente, e muito maior que, por exemplo, a do potássio, que é monovalente. Quando a gente tem íons alumínios, eu adiciono o gesso agrícola, onde eu disponibilizo íon sulfato em solução, pode ocorrer a formação do par iônico alumínio sulfato. Mas eu posso também ter a formação de espécies neutras em termos de carga. Por exemplo, o sulfato de cálcio. Dois divalentes formam esse par iônico por conta da presença elevada dessas espécies, e essa espécie química aqui tem características neutras. Por que eu estou destacando, a formação dos pares iônicos do alumínio e a formação do sulfato de cálcio como par iônico em si? Porque a formação do par com alumínio explica os fenômenos de toxicidade, e a formação do par com sulfato de cálcio explica por que o gesso consegue atingir as camadas mais profundas do solo. Vamos entender por que o gesso neutraliza a toxicidade do alumínio em profundidade também. Vamos olhar para aquela espécie neutra que foi formada em solução aquosa, o par cálcio e sulfato, ou seja, aquela espécie sem cargas proeminentes, nem positivo nem negativo. Imaginemos que essa figura aqui é a matriz do solo, tem presente na sua constituição os elementos inorgânicos, ar e água. A água, ela movimenta no perfil do solo conforme a sua distribuição ou sua oferta. Então vamos imaginar que choveu, eu tenho a formação dessa espécie neutra, essa espécie neutra vai migrar junto com a água. Ela não vai ser atraída para a matriz do solo, que em geral é carregada negativamente. Como ela é neutra de cargas, ela vai passar direto. Quando ela atinge profundidades maiores, onde ocorre uma diminuição da quantidade de íons presentes que a gente tem, esse par iônico acaba sendo desfeito, e aí eu vou ter íons cálcio e íons sulfato em solução. Como na profundidade eu tenho íons alumínios, que são naturais do solo, esse sulfato que chegou até nas camadas mais profundas vai ter a possibilidade de formar o par iônico com o alumínio, reduzindo então sua toxicidade. Para a gente entender um pouquinho mais em termos quantitativos, vamos fazer uso de um software que é o Visual Mintec, um software de geoquímica, onde a gente pode simular teoricamente essas condições. Para simular, vamos imaginar que eu tenho uma fonte solúvel de alumínio, nesse caso aqui representado pelo cloreto de alumínio. Toda vez que eu tenho uma quantidade relativamente alta de alumínio em solução, ocorre a reação de hidrólise, e perceba que o valor do pH aqui destacado fica na ordem de 4 unidades de pH. Então, a gente tem uma concentração de íons H+ bastante elevados nesse meio, fazendo com que o pH seja reduzido. Outro ponto bastante importante que a gente tem que destacar é a porcentagem de íons alumínio 3+, ou seja, a espécie iônica alumínio 3+, que é a responsável pela toxicidade da maioria das plantas, apresenta-se nessa solução na ordem de 91%. Ou seja, praticamente todo o alumínio que eu coloquei está na forma iônica, está na forma de alumínio 3+. Esse meio reacional, muito provavelmente, você não teria o desenvolvimento de nenhuma planta. Vamos fazer essa mesma simulação com a adição de gesso. Adicionando gesso na sua forma sólida, numa solução saturada. Quando adicionado em meio aquoso, o pH desse meio vai girar em torno de 7,6, ou seja, o pH praticamente não se altera com a aplicação do gesso. Então, a influência do gesso no meio reacional é basicamente pela atividade iônica, ela não tem influência em termos de pH. A gente pode observar também que, quando adicionado o gesso a uma solução do solo, 65% vai estar na forma iônica, como íons cálcio e íons sulfato, mas em torno de 35% desse gesso vai estar numa forma de par iônico, como o sulfato de cálcio, uma molécula neutra que vai se mobilizado com o fluxo hídrico, ou a movimentação da água da solução. Então, quando a gente adiciona gesso ao solo, tudo que é solubilizado, cerca de 30%, 35%, pode migrar para as camadas inferiores. Quando a gente une
O gesso e o alumínio, nessa simulação teórica, a gente percebe que a influência do gesso na questão do pH é praticamente nula. Veja que o pH do gesso e alumínio ainda se mantém na ordem de 4. Quando a gente tinha alumínio puro, era 4,0, e com a presença do gesso, ele aumenta um pouco para 4,7. Ou seja, o gesso não neutraliza a acidez produzida pelo alumínio, né? Simplesmente ele vai influenciar nos fatores de atividade iônica. Mas um ponto bastante importante quando a gente olha em frações percentuais é que o alumínio, que era na ordem de 91%, é reduzido agora para menos de 10%, né? 9,7% somente dele vai estar na forma iônica de alumínio 3+. Veja para onde foi, né, o grosso do alumínio, cerca de 90% do total está na forma de sulfato de alumínio, ou dos pares iônicos sulfato e alumínio. Mas a gente pode ainda melhorar mais ainda o desempenho dessa neutralização do alumínio quando a gente faz a aplicação do calcário, ou a calagem em si. Isso já é bastante conhecido no meio agronômico, que é onde a gente vai fazer a adição de uma base para neutralizar o alumínio presente no meio. Veja que quando a gente adiciona calcário, nesse caso aqui estou exemplificando com calcário calcítico, o pH chega na ordem de 6,9, né? Lógico que são simulações teóricas. Mas é importante a gente ressaltar alguns aspectos, principalmente quando a gente está falando da mobilidade em camadas profundas. O gesso, quando aplicado o gesso agrícola em si, cerca de 35%, 36% dele vai estar na forma neutra e pode migrar com a água. Já o calcário, olha, muito pouco dele, 0,2% apenas, está na forma neutra. Ou seja, o calcário não tem mobilidade nas camadas de profundidade. Isso já é sabido também, que a neutralização ela ocorre somente nas camadas mais superficiais, onde é incorporado o calcário em si. Isso explica por que nas camadas mais profundas não tem a neutralização do pH. Mas outro aspecto bastante importante que a gente tem que destacar, com o uso da correção do pH pelo calcário, praticamente a gente zera, ou seja, não tem mais a presença do íon alumínio em si. Essa combinação gesso-calcário, ela tem a sua importância. Se a gente olhar no perfil do solo, imaginando que a gente está aplicando calcário mais o gesso agrícola, o calcário ela vai ficar mais superficial por conta da sua capacidade de movimentação mais restrita, e o gesso, aqueles 35% que tem a capacidade de migrar, pode atingir as camadas subsuperficiais. Quando a gente está olhando para um solo que teve a correção do pH e foi aplicado o gesso agrícola, a gente vai ter um cenário de neutralização do alumínio nas camadas superficiais praticamente total, Eu não vou ter alumínios na forma iônica livre, e nas camadas superficiais esse gesso pode migrar e ocorrer então a neutralização quase que completa do alumínio, reduzindo aí para os números que a gente fez teoricamente para a ordem de 9%. Nas camadas mais profundas, em que a gente não tem nenhum sulfato, nem a presença das bases para neutralização, o alumínio se encontra em concentrações elevadas. Então é isso, pessoal. Um triplo e fraterno abraço. Tchau!